Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é Edu Fernandes e eu sou um artista nem no começo e nem no final, no meio, no trajeto da carreira. E eu espero poder hoje colaborar com vocês com esse vídeo. Bom, esse vídeo é um review sobre guache TGA, um guache que eu já uso há muito tempo. E falando um pouquinho sobre reviews, eu sou o público-alvo de review. Tudo que eu compro, eu assisto vários reviews. Por exemplo, recentemente eu comprei uma panela de pressão eletrônica, eu assisti vários reviews. A minha air fryer. E não só isso que é recente, sempre na minha vida, quando eu comprei televisão, guarda-roupa, rack de sala, tudo eu assisto vários reviews para computador e tudo na vida. Então eu sou esse tipo de público. Eu gosto que tenham vários reviews, que tenha disponibilidade para a gente ver. E é muito interessante quando a gente vê a opinião de diversas pessoas. E ali a gente consegue montar a nossa opinião e saber, baseado em diversas opiniões, se eu quero ou não quero comprar aquele produto. E eu estou aqui hoje para somar mais uma opinião. Existem outros reviews sobre essa tinta e eu quero trazer a minha, que é assim bem um review bem acurado, porque eu uso essa tinta há muito tempo e eu espero que possa somar com outros artistas que de repente ainda não conhecem e estão na dúvida se compram ou não. Eu quero fazer só uma explicação sobre o meu tipo de review e o que eu pretendo com esse vídeo. Porque eu acho super legal também, por exemplo, quando a gente vê um vídeo de unboxing e primeiras impressões. Mas, mesmo fazendo testes e às vezes pintando uma obra inteira, não é o suficiente para você, com certeza, no final daquele teste, dizer eu indico ou eu não indico. Então, eu acredito muito mais num review onde as pessoas já testam, já usam e já conhecem o material que elas estão fazendo review por um longo tempo, que é o caso. Eu já uso essa tinta há anos. Eu poderia simplesmente só conversar com vocês aqui sobre ela e trazer já as minhas impressões. Mas eu sei que num review, para ser interessante, a gente precisa fazer testes na frente da câmera e a gente precisa trazer obras também feitas com aquele material. Então é exatamente o que nós vamos ver agora. Então curtam, espero que vocês curtam, aproveitem e vamos para o review. Bom, aqui estão as tintas. Eu já não tenho mais a caixa, pois eu comprei essas tintas há 4 anos atrás. Antes, eu só usava guache escolar, e essa foi a primeira guache profissional que eu tive. Então, esse tempo todo a caixa já foi. Naquela época também a embalagem era diferente e se chamava cores do processo gráfico, que são justamente as primárias magenta, ciano, amarelo, mais o branco e o preto. Agora parece que se chama teoria da cor. Eu também não tenho preto já, na verdade, desde o começo, porque o preto veio com problema, o tubo veio furado e eu não vi, e eu só fui usar elas um ano depois, porque eu não achava que pintava bem o suficiente para gastar as minhas tintas boas, e continuei usando as tintas escolares, e aí um ano depois, quando eu fui ver, o furo que veio na embalagem fez com que o aglutinante escorresse todinho e eu acabei perdendo. E daí eu comprei um preto de uma outra marca e desde então eu comecei a pintar com mais qualidade e eu misturo diversas marcas. Então hoje, claro, hoje a gente está usando só os da TGA para esse review, inclusive nas artes que eu vou trazer, mas para as minhas artes no geral eu misturo todas as marcas que eu tenho em casa. Bom, na embalagem vem bem pouca informação, na verdade. É um produto brasileiro, fabricado em São Paulo. Tem a informação sobre a formulação dela, na verdade, pigmento, carga inerte, álcool polivinílico, propilenoglicol e metilparaben. O propilenovicol é um umectante, né? É algo para deixar ela com mais cremosidade e deixar essa durabilidade dela úmida sem que ela resseque. Já esse metilparaben é um conservante. Certo? Carga inerte é o que todo guache necessita ter para ter opacidade. Essa carga ou é carbonato de cálcio ou é dióxido de titânio. Isso, dióxido de titânio, que é o que utiliza para deixar o guache opaco, certo? Aqui no swatch, eu já deixei ele pronto, na verdade eu só vou fazer os testes aqui na frente da câmera, mas eu deixei bastante adiantado já. Então aqui no swatch, eu já deixei as cores já demonstradas, swatch, demonstração, né? Então já temos aqui o amarelo, o ciano, que é muito concentrado, por isso ele é bem escuro, mais diluído ele fica um ciano. O magenta, o preto eu fiz com a junção das 3 primárias, é chamado de preto cromático, quando a gente junta as primárias e faz o preto, e o branco que está aqui que cobriu bem. Aqui, eu devo admitir, eu usei mais de uma camada, porque eu queria um swatch bem bonito, tá? Os testes é que eu vou fazer de cobertura apenas com uma camada, mas aqui eu já fiz, já passei várias camadas. E aqui nós temos alguns testes que eu considero pertinentes dentro da minha experiência com guache, que é o teste da expansão.
Guache não é uma aquarela, né, como falam por aí, uma aquarela mais opaca, não é. Na verdade, a tinta, só pelo fato de ser à base de água, tanta coisa é feita à base de água e não é por isso que é aquarela, gente. Então, guache é uma tinta que se comporta completamente diferente. Mas sim, em casos específicos, você pode usar ela com expansão sim, para dar efeitos que você queira. Geralmente, o que a gente quer, quase 100% do tempo, é que ela seja opaca e que a cobertura seja sólida. Porém, você pode usar a expansão sim e deixar ela como na aquarela mesmo, sozinha, tomar espaço para alguns efeitos específicos. Eu usei mesmo recentemente numa ilustração, na asinha de uma libélula, que ficou linda, na verdade. Aí nós temos dois testes de cobertura, que eu já vou explicar. O blending, né, que seria essa mistura, o blending molhado e o blending seco. E aqui eu fiz um círculo cromático, eu esqueci de colocar o vermelho. Quando a gente tem um círculo cromático com o magenta, a gente tem que colocar o vermelho no círculo, mas eu coloquei ele aqui fora. E realmente vocês podem ver como as cores ficam bonitas nesse círculo cromático. Aí aqui eu fiz algumas misturas aleatórias, só para mostrar que o guache cria novas cores muito bem, com muita facilidade, certo? Aqui nós temos o matiz original, a cor do jeito que ela saiu do tubo. Aqui nós temos ela iluminada, com branco, e aqui dessaturada com cinza, que eu utilizei o preto cromático e mais o branco. E aí a gente pode aumentar isso para lá, para cá, aumentar a iluminação, diminuir a saturação e assim criar quantas cores forem necessárias. Ele é uma tinta que mistura e cria novas cores muito facilmente. Eu vou começar aqui com o teste de expansão, porque a minha água está limpa. E primeiro eu tenho que colocar a guache no godê. E eu tenho vários godês, gente, bonitinhos, tá? Eu não utilizo isso aqui, não. Mas, o que acontece? Eu tô fazendo um trabalho profissionalmente e eu guardo, já vou mostrar pra vocês, eu guardo os meus godês com as minhas tintas, as que eu tô usando, para poder retocar. A gente sempre tem necessidade de retoques, né? Às vezes no final do trabalho a gente esbarra, suja. Então, ó, eu tô fazendo um trabalho agora onde eu preciso dessas cores para poder retocar se acontecer. E eu tenho vários outros, todos estão com as tintas que eu preciso, não dá para lavar por enquanto. Eu só lavo quando eu termino. Então vou usar esse isoporzinho por agora, mas não usem, isso é péssimo. A tinta resseca, não é legal. É só por causa do teste mesmo. E eu vou começar aqui com o teste de expansão, aplicando uma camada de água no quadradinho que eu fiz e a gente vai deixar a tinta se expandir. Eu também vou umedecer a tinta. Eu vou pegar duas tintas diferentes aqui. Vamos utilizar um magenta, vou umedecer um pouquinho ele, porque senão não vai expandir bem lá. A expansão é super boa, como vocês podem ver. E vamos utilizar um amarelo. Eu também não gosto de pintar assim nesse tipo de... Mesmo quando é o godê desse jeito, não gosto muito porque contamina, sempre contamina. Eu gosto de fazer a tinta que eu vou utilizar no compartimento. Ali ela fica contida, não se espalha e não contamina mais nada. Opa! E ali eu tenho a quantidade que eu vou precisar e contida, num espaço que não sai se espalhando, né? Esse é o jeito que eu gosto de pintar. Cada um é diferente, mas esse é o meu jeito. Bom, ela tem uma expansão super boa, tem um efeito super bom. Como eu falei, isso é mais por um efeito. A gente vai pintar uma pintura sólida assim, ao lado de uma pintura assim, por exemplo, não vai ficar bonito. Agora, para um espaço pequeno, de repente vidro, né, um murano, se for pintar um murano, ou como eu pintei a lasinha da libélula, então aí funciona. Agora a gente vai para o teste de cobertura. O que acontece? O que é esse teste de cobertura 1 e cobertura 2? Esse é um guache que, como vocês podem ver, ele sai muito pastoso, quase como uma tinta óleo. Ele é muito concentrado, o que é muito bom, porque como todo guache é, pela característica muito pigmentado, pela presença da carga, né, que já é um material branco, então você já começa pigmentando um material branco. Para você chegar numa cor assim, muito escura, haja pigmento lá na fábrica, né? Então, o que acontece? Todo guache já é muito pigmentado por natureza. Quando ele ainda é espesso, grosso desse jeito, ele rende muito mais. Quando ele vem quase na diluição de usar, você vai gastar mais, é óbvio, né? Então, assim, aqui eu vou fazer ele com diluição, porque senão eu não vou conseguir duro desse jeito cobrir, mas a gente vai fazer uma diluição bem grossa e depois a gente vai fazer uma diluição bem mais rala e ver como ele cobre, né? Um dos
princípios essenciais do guache é ser opaco e ter boa cobertura. Mas as duas coisas não são a mesma coisa? Não, não. Tem guache que é bem opaco, mas a cobertura não é tão boa, o poder de cobertura não é tão bom. E por quê? Porque o aglutinante faz com que ele seja aculento, então ele desliza pelo papel, deixando marcas pelo papel. E aí o que, que acontece? Acaba que a cobertura não é tão boa de primeira camada. E quando você não precisa trabalhar em camadas, você já pode preencher de cara uma primeira camada com aquela cor, você não quer ficar tendo que aplicar muita camada só por conta disso. Então, para mim, uma das características essenciais do guache é quando ele é opaco e tem ótima cobertura logo de cara. Tá? Aqui eu não vou caprichar tanto quanto no swatch, de deixar as barreirinhas tão precisas. Na verdade, eu vou dividir esse quadradinho aqui em mais um. Eu acabei de me lembrar de uma coisa que eu não pensei antes. Eu vou trabalhar também com a mistura do branco. Por quê? Porque toda vez que a gente acrescenta branco numa mistura de guache, ele fica muito mais opaco. E isso é com todas as marcas, tá? Das mais caras às mais baratas. O branco aumenta a opacidade. Por mais opaco que o guache seja, de cara, assim, mesmo saindo do tubo, ele fica sempre mais opaco quando a gente acrescenta branco. E aí é que a gente vai ver a cobertura dele, tá? Numa diluição creme, né? Creme é o nome que a gente dá para as diluições. Os nomes são chá, café, leite, chocolate e creme. São essas as diluições: chá, café, leite, chocolate e creme. Né? Numa diluição creme, que é quase do jeito que ele saiu do tubo, a gente vê o poder de cobertura dele daqui a pouco, tá secando. E aqui a gente vai ver bem mais diluído, então para isso eu vou acrescentar muito mais água. Espera aí que eu vou começar de novo com... Sem... Pode ser essa daqui mesmo. A gente vai acrescentar bem mais água e a gente vai ver o poder de cobertura dele bem mais diluído. É sem branco e com branco. E eu já adianto, porque como eu falei, eu pinto com essa tinta há anos, que eu gosto muito da cobertura, da capacidade de cobertura dessa tinta. Você não tem marca de pincel, tá vendo? Você não vê a tinta se arrastar de um lado para o outro. E tem tinta profissional, muito boa, cara, importada, que mesmo com ela muito pouco diluída, aqui você estaria vendo as marcas do pincel. Então, para mim, isso é uma característica muito positiva dessa marca. Como vocês podem ver, mesmo bastante diluída, olha como ela cobriu bem. E agora, nessa daqui que eu acrescentei branco, eu vou fazer a mesma coisa. Vou diluir bastante e vou acrescentar... Acabou dando um molhado no molhado aqui bem interessante também, né? Bem legal, por sinal. Mas tá ótimo. Como eu esqueci de separar os quadradinhos antes, a gente pensa como vai fazer o review e chega na hora a gente descobre que tinha que ter feito diferente. Mas tá bom, tá valendo. Daqui a pouco a gente vai para a sobreposição, tá? Eu vou deixar secar aqui. Olha, meu círculo cromático já se arruinando. Eu vou deixar secar aqui e aí eu vou sobrepor com outras cores ali por cima. Aqui nós temos um blending molhado, onde eu vou utilizar outras duas cores. Vamos começar aqui com o amarelo. Vou colocar um pouquinho mais, engrossar, espessar um pouquinho esse amarelo. E a gente vai fazer a mistura de cores de forma úmida. E vou usar esse magenta que já está aqui também, só que vou colocar um pouquinho de branco nele porque eu não quero ele tão puro. Óbvio que no meio a gente vai ter uma outra cor, né? Mas a ideia é a gente fazer uma transição suave aqui. Sendo que a tinta está molhada. Aqui eu vou limpar um pouquinho o pincel. Vou escurecer essa base. E venho fazendo essa transição.
O guache é famoso por ser uma tinta difícil de fazer transição suave. E óbvio, eu estou fazendo aqui rápido. Mas eu sim consigo transições bem suaves nas minhas pinturas. Sempre tenho pinturas com transições bem suaves. Aqui é um testezinho um pouquinho mais rápido, só para a gente ter uma ideia de como ele permite, ele é um guache que ajuda. Esse aglutinante dele não é um aglutinante colento, não deixa marcas de transição, não fica como se você estivesse passando uma geleia no papel, e isso ajuda muito na transição a ser suave. Um pouquinho de umidade já faz essa transição ser bem suave. Aqui, para um teste, eu já estou bem satisfeito. Né? No arte eu não deixaria assim, mas a gente está fazendo um testezinho aqui. Então, vou deixar assim. Vou só escurecer esse fundo aqui, essa base aqui. Bom, mesmo um testezinho bem rapidinho, a gente já consegue ver que ela permite uma transição, um degradê bem trabalhadinho. E agora, no seco, eu vou mostrar, isso aqui para mim é essencial, porque eu uso muito, muito, muito. Vou trabalhar do azul. Vou colocar um pouquinho. Ah, já tinha até azul com branco aqui. Não tem problema não. Só vou escurecer isso. Pegar um pouquinho desse branco. E aqui, esse é um blending que eu uso muito, especialmente para áreas pequenas, onde eu quero uma transição muito boa, muito bem feita, um degradê muito bem feito com áreas pequenas, porque dá menos trabalho, né, para uma área pequena do que ficar trabalhando com tudo muito molhado. E também, aquele branco estava com uma natinha ali, com uma sujeirinha. Endureceu. Ela é tão espessa que ela já endurece rápido, mas também tem a ver com esse godê de isopor aqui. Estava grudado ali. Bom, já vou mostrar para vocês como eu faço esse blending aqui. Eu vou deixar seco mesmo, não vou fazer emenda. Então não haverá emenda de uma cor com a outra molhada. Essa emenda vai ser feita no seco. Aqui já está contaminado, né? Porque a gente vem fazendo rápido, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu não estou tomando todo o tempo do mundo. Mas, bom, fazendo com calma, a gente pode ter cuidado, não pegar a tinta contaminada, e assim vai. Mas já deu. Daqui a pouco essa tinta aqui está seca, totalmente seca, e a gente consegue fazer esse blending. Antes disso, a gente vai para cá. Aqui ainda não está completamente seco. Então vou deixar esse teste para daqui a pouco. Enquanto isso eu vou mostrando as ilustrações que foram feitas com esse guache, com essa tinta guache. Isso aqui eu fiz numa aula, foi a primeira vez, na verdade, que eu usei esse guache, foi numa aula, eu não terminei, então não me julguem, não está terminado. Eu tenho o seguinte pensamento, assim, se eu faço numa aula, que eu consegui fazer durante a aula está feito, depois eu não vou pegar mais, é aquele desenvolvimento da aula, é aquilo que eu fiz durante a aula, tá ótimo, né? Não é uma obra de arte pronta, é um desenvolvimento que eu tô tendo durante a aula. Então foi a primeira vez que eu usei esse guache, foi nessa ilustração aqui, só usei ele, ainda não tinha outros, então posso mostrar. Hoje eu tenho muitas e muitas artes feitas, mas acontece que eu misturo as marcas que tenho. Então para trazer só desse guache, essa foi a primeira ilustração que eu fiz. Essa foi a segunda ilustração que eu fiz com esse guache, também só tem esse guache, né? Só usei o da TGA. E eu já gostei muito, a experiência já foi muito positiva, eu consegui tudo o que eu queria, achei super fácil de lidar, de misturar, de fazer degradês, então foi uma experiência muito feliz. E agora, mesmo tendo essas duas feitas, eu preferi trazer agora, recentemente, algo especialmente para esse review. Essa ilustração eu acabei de pintar, na verdade ontem, e ela foi pintada exatamente para esse review. Já deixando aqui
A ilustração é da Paty Santos, ilustradora, minha amiga querida, e que cedeu a ilustração para que eu pudesse pintar para esse review. Né? Eu vou deixar também o arroba dela no Instagram para comissões, ela faz arte, né, por encomenda, seja lá para o que vocês quiserem. Então ela é uma ilustradora fantástica. E, na verdade, ela não me cedeu só essa, ela me permitiu fazer outras ilustrações dela para reviews e virão no futuro, porque ela é super maravilhosa ilustradora. E aqui está essa arte que eu fiz para esse review de hoje. Todas as cores aqui, todas as misturas foram obtidas com aquelas cores lá. Eu não usei preto, né, nem o cromático, então não foi necessário, mas se eu precisasse eu teria, era só fazer o preto cromático. Então toda essa gama de cores aqui foi alcançada apenas com essas cores que a gente tem aqui. E cores bonitas, cores vibrantes. Então, as misturas são super boas. Esse céu não ficou com um degradê tão bom quanto eu queria, porque eu pinto gordo no magro. Primeiro eu passo uma camada leve, depois eu venho trabalhando com uma camada mais grossa. E no caso eu passei uma camada muito rala no céu, e só depois que secou que eu vi. Aí eu já estava feliz com o degradê. E eu pensei, para eu cobrir, eu vou ter que cobrir tudo de novo para vir tirando as marcas. Eu falei, vou deixar. Mas não foi um problema da tinta, fui eu que botei rala demais. Às vezes a gente erra. Mas, no geral, vocês podem ver o grau de opacidade e de cobertura dessa tinta muito bom. E agora, gente, eu vou fazer dois testes aqui que são para mim essenciais. Aqui já está seco, ali nem tanto, que é o blending do seco. Como é que eu faço isso? Ele é seco, mas na verdade ele não é tão seco, porque se estiver totalmente seco não vai misturar. A gente molha e tira o máximo da umidade possível. E vem aqui lutando mesmo para fazer essa mistura, tá? Mas é na luta mesmo, porque se estiver muito molhado vai transformar a tinta em líquida e aí você não vai ter o efeito que você quer, né? Esse blending move muito pouco da tinta e como ele move muito pouco, ele faz a transição mais suave que eu já consegui até hoje. Então, ó, senti que tá demais, que tá movendo demais, eu seco de novo. E assim vou. E é na luta por quê? Porque aos pouquinhos, né? Você não vai... O pincel tá quase nada molhado, então ele não vai mover muita tinta, tá? E por que que isso é essencial para mim? Porque tem tinta que ao fazer isso, você tira a tinta e o papel aparece. Mesmo não tendo quase umidade. Na verdade, o review que eu estou preparando para a próxima tinta, ela se comporta exatamente desse jeito. Não importa o quanto de carga você tem no papel, você vem fazer esse tipo de blending e a tinta sai e o papel aparece. E vocês estão vendo? Uma camada, cadê papel? Não tem papel aqui. Ó, tá misturando, tá movendo e não tem papel aparecendo. Então, claro, com mais trabalho você consegue o seu blending bem suave de um lado para o outro, entra para lá, entra para cá e o blending fica suave, molhando. Se você achou que ficou azul demais para cá, você volta movendo mais do magenta para lá e assim vai. Às vezes é necessário dar uma olhadinha quase seca, tipo assim, muito seca mesmo, e trazer aqui de novo, tá? Isso eu só estou dando um exemplo, não achei que ali era necessário, mas só para dizer que a gente pode fazer assim também. E assim a gente consegue blendings bem suavezinhos, bem legais, para partezinhas pequenas, às vezes uma sombrinha de um personagem que você não quer que fique marcada. Então a gente vem com um pincelzinho macio, trabalhando né? Esse aqui também é excelente para isso, que ele é bem macio, trabalhando a transição. Então, ó, essa é uma guache fantástica para mim para isso, porque não levanta a tinta a ponto de mostrar o papel. Tem guache que mesmo sendo até mais cara, tá? Faz isso, e isso é uma característica que para mim é essencial. Agora, uma outra característica que a gente precisa testar toda vez que a gente testa guache é justamente como é que o branco sobrepõe cores escuras. Como eu já tenho experiência dessa guache, eu já sei que ele sobrepõe bem. E aqui a gente vai fazer de duas formas. Bem pouco diluído. Uxi, o pincel estava sujo. Não tem problema não, é só um teste. A gente pega mais um pouquinho aqui desse lado. Bem pouco diluído, na verdade bem grosso, mais grosso ainda, aqui. E aí a gente testa aqui. Ó, cobertura excelente. E agora bem diluída. Bem diluída por quê? Porque às vezes é necessário fazer bem diluída, né? Como guache reativa, a gente quer saber se bem diluída vai cobrir sem reativar. Se ele consegue dar tempo para você trabalhar sem reativar.
Ó, ele consegue dar tempo para você trabalhar sem reativar. Claro, se você ficar passando demais de um lado para o outro, vai reativar. Mas olha, ele consegue dar tempo para você trabalhar sem reativar. Então, assim, quais são as minhas considerações sobre esse guache e um pouquinho de considerações gerais sobre guache? Quando você usa o guache direto do tubo, não importa a marca, quão cara ela seja e quão famosa ela seja, ele sempre vai ser menos opaco. Como vocês podem ver aqui o magenta, o ciano, o amarelo ele é um pouco mais opaco, o poder de cobertura dele é bom, e os brancos costumam ser, né, na maioria das marcas. Então, assim, para aumentar o poder de cobertura do guache, a gente realmente utiliza o branco. E o que também, falando artisticamente agora, é essencial, porque o guache é uma cor muito vibrante, e a gente não pinta numa arte tudo com a saturação máxima, senão tudo fica gritando, tudo fica... é um berro praticamente. Então, reduzir a saturação da tinta é positivo até pelo efeito artístico, né? Então, utilizar um cinza ou um branco, às vezes até um marrom, para poder reduzir essa saturação. Quando você faz isso com branco, você cria mais poder de cobertura. Olha essa aqui, ó, mesmo bem diluída. Lembram o quanto eu diluí? Olha como ela está completamente sólida, completamente opaca, sem marcas de pincel, perfeitamente opaca. Então, falando aqui, voltando só para fechar, guache direto do tubo, todo ele é menos opaco. Esse aqui vocês já puderam ver, tanto pelo círculo cromático, quanto pelos testes, que com a adição do branco ele fica muito opaco. Falando sobre poder de cobertura, aquele que cobre sólido, mesmo com camada diluída e sem mostrar pinceladas. O poder de cobertura dele eu diria excelente, excelente. Blending, mistura-se perfeitamente porque tem um bom aglutinante, né? No site diz que é goma arábica, o aglutinante mais tradicional para guache, sem deixar marcas visíveis. Para fazer o blending seco é perfeito porque ele não levanta tanto o suficiente de mostrar o papel. Então, para mim, isso é excelente. A expansão poderia ser melhor, mas isso aqui é para um efeito que a gente usa raramente. E a cobertura do branco, ó, quando o branco está bem consistente, ele cobre perfeitamente. E quando ele está bem aguado, ele vai dar a característica do aguado, contudo, ele não levanta tão rápido a cor de baixo. Tá vendo que mesmo sendo bem transparente, ele ainda está branco. Ele não misturou com o azul de baixo. Claro, começando a trabalhar ali, a gente consegue misturar. Mas se não for para fazer isso, você consegue passar uma tinta aguada sobre uma tinta grossa, espessa já embaixo, sem que essa tinta levante, se for rápido, claro, sem que ela levante a sua tinta de baixo. As minhas considerações sobre essa tinta é que essa tinta é fantástica, né? Eu sempre gostei desde o começo, e quando comecei a adquirir as outras, atualmente eu tenho 5 marcas de tinta, todas elas virão um review, mas eu quis trazer essa primeiro. Então, mesmo conhecendo outras profissionais, importadas, eu continuo achando que essa tinta é muito boa e ela é super válida. A não ser que você vá vender o seu trabalho, colocar na parede, até em casa colocar na parede, eu não acho que ela vai esvanecer tão rápido, porque eu tenho coisas que eu fiz há 15 anos atrás com guache escolar e não perderam a cor até hoje. Tudo bem que não está na parede, mas até hoje ainda não perdeu a cor. Então, tirando a questão da resistência à luz, que não tem nada no site sobre, eu acredito que não tem a resistência à luz, tirando isso, eu acho que ela tem todas as características de uma tinta profissional boa, das boas, com a experiência que eu tenho nas marcas que já tenho. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse review, que ele tenha somado e ajudado. E se por acaso foi positivo, eu peço que vocês deixem seu like, compartilha. Esse é o clichê, né, de final de vídeo, por que não? Vou entrar no clichê também. Compartilha, mas compartilha mesmo. Se foi útil para você e você tem uma rede de amigos que utiliza a tinta, que está começando a utilizar, porque artistas profissionais provavelmente já conhecem, né? Mas assim, se você conhece alguém que ainda não conhece a tinta e gostaria de usar guache, recomendo esse vídeo se você achou ele positivo para você, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui. E se você puder comentar alguma coisa também, eu ficarei muito feliz de poder responder qualquer dúvida ou qualquer apreciação. Muito obrigado, até o próximo vídeo.